paz do Senhor, hoje estamos a continuar o estudo bíblico no Evangelho segundo João, capítulo 14, e vamos começar desde o versículo 16, porque eu lembro que o último que estudamos foi o 15. Talvez até lemos o 16, mas convém ver com calma a partir do 16. E já sabemos que vão ser duas rondas, então, o primeiro versículo 16 vai ser a Elda, a irmã Paula 17, o Lucas o 18, eu o 19, e se entrar a irmã Rebeca, eu faço o 20 e ela o 19 ou assim. Muito bem, vamos, vamos começar. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Amém. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivireis. Vamos às perguntas e comentários, porque esta passagem é muito. Bom, já desde a aula anterior é muito boa. 16. Diz que, pronto, continua a falar o Senhor Jesus, e aqui já começa a falar de algo de alguém que no conocíamos, que no teníamos ouvido directamente, porque no, aquí no Antiguo Testamento no tenía ese nombre, mas no sabemos agora, né, que é o Pai, o Espírito Santo e o Filho, é um só. E, e pronto, ele fala que o Consolador, que o Espírito Santo, e tem mais nomes, muitos mais nomes, eh, está conosco para sempre. Isso. Vamos ver aqui o manuscrito para complementar. Eu quero mostrar umas coisas interessantes. Ui, 16. Aqui está. E eu, caigo, rogarei, eroteso, tompatera, cai, humin, doce, alon, paracleton. E esta é a palavra que queria mostrar, que a palavra original é paracletos. Lá estava conjugado no acusativo, no, sim, no acusativo. Uhum. Mas pronto, paracletos. Paracletos, nós já tínhamos ouvido essa palavra porque até algumas pregações se fala do Paracletos, que é o Espírito Santo. Hum, e vamos ver aqui a gramática. Bom, se queremos ver algumas palavras em cima, é consolador, aquele que consola, o advogado, o que é chamado para ajudar e de vez, não é? E vamos ver um pouco a etimologia. Para quer dizer junto, junto ou à beira, não é? E kaleo, chamar ou fazer um juízo. Ou seja, como fica se juntamos estas duas palavras, não é? Propriamente um defensor é defensor legal. Realmente alguém que faz um juízo correto porque está o suficientemente perto da situação. Como assim? Para os gregos, porque esta palavra é grega, não é? Paracletos. Paracletos tem dois significados. Por isso é consolador em cima e advogado. E aqui fala que é um que fica à beira de ti, não é? Um defensor legal. Como assim?
Quando nas cidades-estado gregas, alguém ia para juízo, porque lá tinha uma democracia, em especial em Atenas, não é? Lá surgiu. Quando lá as pessoas tinham direito de se defender, ou ser defendidos, não é? Então, quando alguém te acusava, tu ias perante o juiz e Paracletos, quem era? Alguém que chamava para estar à beira de ti durante todo o julgamento para te defender. Esse era um Paracletos. Por isso vem da raiz para, ou seja, junto, colado a ti, não é? Sempre contigo. E que te defende, não é? Isso é um Paracletos. E pensamos no Espírito Santo, que está sempre conosco, não é? Y que, como dice a Escritura, que Él intercede por nós, ¿no? Perante o Pai, Él nos ayuda y nos defiende. Eh, y no es solo ese tipo de defensa, ¿no? Ven a palabra consolador, ¿no? Que realmente para los griegos, ¿por qué consolador? Ah, Paracletos também era uma pessoa que sempre estava contigo para te treinar. Digamos que hoje seria o treinador. Ou seja, os atletas lá na cidade de Atenas, ou Corinto, né? E tinha alguém sempre que estava contigo todos os dias como desportista, né? A, sempre a te puxar, né? Sempre a te pedir más, a te exigir, sempre acompañarte para que tú consiguieses fazer as coisas melhor, para que fosses perfeito. Si tú corrías, pronto, para que todos os dias conseguisses correr um pouco mais longe, conseguisses andar um pouco mais rápido. Isso era um Paracletos. E faz sentido o Espírito Santo ver ele como isso, não é? Como nós, como no, crentes, cuando comenzamos no Evangelio, como falan muito, não é? Começamos a seguir a Jesus, mas não somos perfeitos. E lá está. Se alguém realmente quer agradar ao Senhor Jesus, vai querer obedecer Ele. E aí é quando o Espírito Santo sempre nos vai exigir mais, não é? Sempre fazer mais, dar mais, ceder, sempre que sejamos melhores para o Senhor Jesus, como diz a palavra, ser como o sol que vai em aumento até que o dia é perfeito. Essa é a função do Espírito Santo. Mas, claro, tem que ser da nossa parte, nós temos que querer agradar ao Senhor Jesus. Porque sim, tem muitos crentes que realmente nunca avançam, não é? E se alguém fala temos que ser melhores, que temos que, no, como escreve o apóstolo Paulo, não nos conformarmos com este século, procurar a santidade, a santificação e fazer certos sacrifícios, não é? E renunciar a coisas e, e suportar as consequências de realmente agradar ao Senhor Jesus, qualquer que sejam. Por exemplo, ser despedidos de um trabalho, ganhar menos dinheiro. Que tal se tu tens a tua própria empresa e por fazer o correto não vais ganhar tanto dinheiro como os concorrentes? Não sei, muitas outras coisas, não é? E isso é o mínimo, porque já sabemos que no pior dos casos, como crentes podemos ser torturados ou morrer por causa do Senhor Jesus. E lá está, o Paracletos é quem vai estar conosco para que nós consigamos sempre dar mais. E esa es la profundidad de esta palabra, Paracletos. Ahora ya sabemos que cuando la Biblia fala de consolador, como no, aquí en este versículo 16, aquí, ya sabemos qué significa, que la palabra es Paracletos, y cuando nos escuchemos una pregación, ya sabemos más profundidades de esa palabra, qué sentidos puede tener.
tanto aquele que nos defende, que intercede por nós, como aquele que nos forma, capacita, aperfeiçoa e nos exige mais, porque não é só ensinar e defender, não, nos exige mais. E se nós queremos nos aproximarmos mais do Senhor Jesus, temos que dar mais e vamos ser cobrados mais também. Faz parte, ninguém gosta de falar isso, né? De ser cobrados mais, de dar mais, de ceder mais. Mas lá está, é a palavra, está escrito. E é assim. Pronto. Versículo 17. Aqui o versículo 17. Ah, hum, aqui está a continuar, não é? O Jesus continua a dizer que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. É assim, nós somos o templo, não é? Vivo do Espírito Santo. E é assim, Jesus está a dizer isso aos seus discípulos, não é? Que realmente o mundo não o pode receber porque o mundo está nas trevas, não é? Então o Espírito Santo, ele realmente só pode. Assim, eu acredito que todos têm as mesmas oportunidades, não é? E o Espírito Santo vem para todos, só que, como diz Paulo. Ah, o Espírito Santo, ele dá-nos a escolha, não é? Não obriga ninguém. Então, há aquela parte onde Paulo diz, né, que para a gente se encher de coisas boas, porque não pode, de uma fonte, não pode jorrar água doce e água salgada, acho que é mais ou menos assim. Então, assim, um corpo não pode coabitar o mal e o bem, não é? Nós temos que dar espaço no nosso corpo para que realmente o Espírito Santo tenha toda a autoridade de poder agir em nós. E depois Jesus diz, porque habita convosco e estará em vós. Eu penso que ele só vai vir, não é? Depois quando ele subir ao céu, quando depois é no Pentecostes, não é? Que eles aí vão perceber, penso eu, tudo isto que Jesus está dizendo, a falar do Espírito, realmente, pronto, só mesmo Espírito não é para dar sabedoria e entendimento, e é Ele que testifica também de Jesus, até os dias de hoje, através da palavra. É isso que eu percebi. Não sei se me expliquei muito bem, mas é mais ou menos isso que eu entendi do versículo. Sim, está muito bem explicado. Só vamos ver um bocadinho do manuscrito. E eu gostei de como aqui, depois da vírgula e antes da próxima, esta pequena pausa é para que especificar quem é o Consolador, o Paracletos. E aqui diz o Espírito da Verdade, ou seja, o Espírito Santo. Isso é bom saber, porque eu gosto quando qualquer um dos escritores bíblicos faz essas pausas para esclarecer ou ser específicos, porque já sabemos que quando encontramos alguma coisa que não é específica, abre, bom, muitas pessoas gostam mesmo de debater e às vezes com coisas sem sentido, não é? E graças a Deus tem outras coisas mais importantes que sim estão bem especificadas e assim já não. Ninguém tem a oportunidade de entrar em debate. Eu vou abrir, como já sabem, eu gosto como. Oxe, espera aí. Ahí está. Puesto como esta página do tradutor arruma o texto, porque pena que aqui o pergaminho não tem um formato bonito como para o Zoom. Para eu ler aqui no computador está perfeito, mas para compartilhar no Zoom não é tão bom. Aqui está. Topeneuma Tesaletheias. Aí eu gostei, não é? O Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode conhecer ou levar, não é? Porque não o contempla, nem o conhece, mas vocês o conheceis
porque está convosco. Aqui está o para, só que tem um apóstrofo. Tem este sinal porque os gregos também gostavam juntar duas palavras ou para espaço, né? Porque era para, humin, e aí ficou para o humin, uma coisa assim, para humin. Uhum. Porque está conosco e permanece em vós e, e estará com vós. Ou seja, está bonito, né? Mas eu gosto de aqui desta parte porque interessante. Aqui no pergaminho diz que o mundo, ou seja, todos, né, não podem levar, não podem levar dentro. Aqui vamos ver um bocadinho de coisas, só que não vou aprofundar, mas quem tenha curiosidade depois pesquisa, né? Mas na Bíblia é interessante porque às vezes fala que Deus está conosco, que Deus está à beira de nós, que Deus permanece conosco, que nós está em nós e que Deus está acima de nós, não é? E os teólogos, alguns deles, falam que cada uma destas afirmações significa algo diferente. E por isso vemos como aqui diz que o mundo não pode levar ele. Ou seja, não pode levar comigo, não é? Porque não diz que não o vê, diz que não o contempla. Theorein. Daí vem a palavra teoria, não é? Theorein. Porque uma contemplação não é só ver, é uma coisa. É como conseguir compreender algo, perceber algo, ver algo de uma maneira Profunda, né? profunda, detalhada e refletiva, ou seja, theorein, né? Porque não o contempla, por isso eu mudei aqui o verbo, porque contemplar é mais ou menos isso. Nem o conhece. Exato. Não o conhece, nem consegue contemplar ele, não é? Na magnitude, na magnificência, nos detalhes e coisas. E eu próprio confesso também que também não consigo, não é? Ou seja, porque é algo profundíssimo e até Paulo escreveu, não é? Claro que ele escreve de uma maneira um pouco sarcástica, mas para não negar a possibilidade, porque o Paulo escreve: se alguém já chegou a uma revelação superior que a nossa, ele escreve de forma um pouco sarcástica esse versículo, mas abrindo a possibilidade de que exatamente nem Paulo conhecia todas as revelações, não é? Nem assim, de todo a magnitude, porque Deus não se pode conter, não é? Ninguém pode conter Deus e nunca se pode deixar de aprender de Deus, nem conhecer Ele e etc. Por isso até Paulo escreve, não é? Se alguém chegar a algo mais profundo, não é? Mas pronto, eu não me atrevo a dizer que eu conheço mais de Deus ou do Espírito Santo que Paulo, não é? Seria bom, não é? E até falo isso com certo temor, porque todas as coisas que os apóstolos tiveram que experimentar e sofrer, todas as consequências e penalidades para conhecer mais profundamente o Espírito Santo, o Pai e o Senhor Jesus, ou seja, Deus como todo, né? E até falo com temor, né? Chegar a conhecer mais Deus do que eles, e isso até dá assim temor, mas vamos correndo até onde o Senhor nos permita, sem conformismo, porque também é muito conformista dizer, ah, é que nunca podemos ser como o Senhor Jesus, então já, não vou me esforçar. Ao final das contas, nunca vou chegar, então também não é ser conformista, senão temos que dar o tudo, né? Pronto. Contemplar, nem o conhecem. Vocês o conhecem. A quem? Ao Espírito Santo, ao Espírito da verdade. Porque está convosco, está convosco. Lá está, por isso, o Paracleto está convosco, está aqui, olha, está convosco, está comigo. Mas eu acho que aí a revelação é diferente, porque
Ele diz o Espírito da verdade. A verdade é Jesus. o Jesus diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, é o Espírito de Jesus. Jesus diz que habita convosco, ele está se referindo a ele mesmo, porque o Espírito Santo está em Jesus. E Jesus estava habitando com eles. sim, Então, provavelmente ele estava se referindo a ele mesmo, porque estava ali habitando convosco. Mas no futuro, ele não habitaria mais com eles, ele estaria neles. Porque aí o Espírito Santo pois. passaria a estar neles e não a só habitar com eles. Mas ó, temos que ficar atentos exatamente. Por isso aqui o evangelista, pronto, guiado pelo Espírito Santo, né? Ah, escreve estes detalhes. Por quê? Exato. O, o Espírito Santo e o Senhor Jesus são um. No fundo, é como está a dizer que o próprio Senhor Jesus sempre estará conosco. Mas aqui o Senhor Jesus escreve estes versículos, bom, falou isto, para, para que os apóstolos e também nós, no caso de não sabermos, né, compreendêssemos que, eh, que ia vir o Espírito Santo, ou seja, que ia acontecer o Pentecostes, né? Porque aqui diz: Eu rogarei a Pai e ele vos dará outro consolador. Não está, aí está a especificar que do Espírito Santo. Ao dizer outro consolador, quer dizer que o Senhor Jesus também é consolador, também é paracletos. Só que não estava a falar dele, está a dizer outro. Claro que é verdade que o Espírito Santo e o Senhor Jesus são o mesmo, mas o Senhor Mas Jesus, também não são, porque pois, até o próprio Jesus disse que o Espírito Santo não falaria a respeito dele mesmo, uhum, mas testemunharia a respeito de Jesus. pois. E aí, aqui por isso o Senhor Jesus está a dizer outro consolador, ou seja, está a dizer, falar quando o Espírito Santo chegasse a batizar pronto, aos apóstolos, e não só eles, sino os que estavam no Pentecostes reunidos, não é? Para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade está a continuar a falar do Espírito Santo. E continuamos. Então, estará convosco para, junto, colado a ti, não é? Ao teu lado, e permanecerá mene et ficará. O que os de aqui em cima não conseguiam, não é? Porque diz, porque eles não podem levar ele. Ou seja, o Espírito Santo não fica com eles e eles não levam. Até podem ter um contato, não sei, mas não fica e não levam. Mas aqui está a dizer embaixo, mas aqueles que vocês conhecem, o Espírito Santo, permanecerá convosco, bom, estará convosco e permanecerá. E ainda fala no futuro, também, aqui diz, né? Porque, mas vos o conheceis porque está convosco e estará em vos, além de permanecer, porque no manuscrito utiliza tanto que está, permanece y estará. O importante é isso, para sempre, ¿no? No caso, como, bem como diz aqui em cima no versículo 16. Muito bem. Faltam poucos minutos para o fim da sessão. Vamos concluir esto um pouco antes para ver se nos deixa entrar novamente e se não, tomaremos nosso intervalo. Tá bem? Retomaremos o 18. Isso. Já voltamos, desta vez não houve intervalo e ficamos no versículo 18. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A princípio, esse versículo pode fazer a gente pensar que ele estava se referindo ao Espírito Santo, porque ele ia ficar, quando Jesus ia morrer, ia ficar, ia ressuscitar, mas também depois ia para o céu, né? E depois o Espírito Santo ia vir e supostamente não deixaria eles mais órfãos. Mas eu acredito que não é isso que Jesus estava se referindo. Eu acho que ele está se referindo à segunda vinda dele mesmo. Porque isso, acho que isso é mais por uma questão de um sentimento que nós cristãos sentimos. Eu já conversei com muitas pessoas e a maioria das pessoas tem esse sentimento quando lê a Bíblia e vê como Jesus falava com os discípulos, de a proximidade que eles conseguiam ter com Jesus.
é algo que às vezes assim dá até uma inveja de ter essa proximidade que eles tiveram e, e não ter Jesus da forma como ele veio nos faz nos faz sentir meio que órfãos, sabe? Mesmo com o Espírito Santo, às vezes nós nos sentimos que estamos meio desamparados ou meio sozinhos. É, e, e era sobre, eu acho que era sobre esse sentimento que estaria por vir e que nós sentimos hoje, é que Jesus disse isso, que por um tempo nós nos sentiríamos órfãos, mas que não seria para sempre, ele voltaria e nós vamos estar para sempre com ele no futuro, né? Mas por hora nós temos que esperar mesmo pela vinda dele. É uma reflexão muito boa e eu também concordo, porque eh, aqui lá está, não, não está a falar de outro consolador, além de que aqui está o ponto, o qual já nos dá a entrada a outra ideia diferente. Já entrou a irmã Rebeca falando disso. Ah, e lá está, voltarei para vós. Exatamente, aqui o Senhor Jesus está a falar da segunda vinda, e mais porque se, como dice Lucas, o, nós temos esse sentimento de querer ver Jesus e conviver com Ele da maneira que os apóstolos, porque eu não posso dizer que nós não convivamos com Ele, não é? Porque o Espírito Santo está conosco e como falamos, o Espírito Santo e o Senhor Jesus são um, só que por isso diz, da mesma maneira que os apóstolos, não é? Porque é diferente, não é? Comer com o Senhor Jesus, ver Ele de forma direta, ouvir com forma audível, continuamente. Sim, sim, isso é diferente, muito diferente. Já gostaríamos. E ao mesmo tempo eu faço a pergunta, não é? Nos queixamos às vezes quando uma pregação ou um comentário de algum irmão é duro e é forte e falamos, que áspero, só gostam de criticar, e não sei quantas, mas o Senhor Jesus era muito mais intenso e radical e era a verdade pura, isso era cortante. Várias vezes vemos como os próprios discípulos do Senhor Jesus, muitos abandonaram até o ponto do próprio Senhor Jesus falar para os apóstolos. Vós também vais? Vai, anda. Também vós, vai. E já foi o Pedro, usado pelo Espírito Santo, falou, né? Aonde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, né? Mas isso era uma pregação e palavras duríssimas. E também eu fico a pensar se o Senhor Jesus olha para mim de repente e fala, Eres duro, Señor. afasta-te de mim, Satanás. Ai, eu ficaria, ai. Veja. Mas era assim, ou falava, é duro, duro de coração, rebelde, pecador. Quanto mais vou te tolerar? E eu ficaria assim, ui, não sei, eu não ia saber o que fazer, não ia ficar, ui. Mas pronto, mas de certeza estaríamos melhor. Isso posso dizer, apesar de imaginar essas coisas e apesar de doer mais e ser mais forte a situação, mas estaríamos melhor. Mas também é para refletirmos, não, não ficar abalados quando algum irmão nos faz um comentário assim chocante, também ter domínio próprio e saber eh, orar sobre isso, né? Que tal se é o Espírito Santo? Pode ser ou não pode ser, mas temos que estar assim também, saber receber, né, essas coisas, não alarmar-se. O Senhor Jesus faria mais forte, claro que com verdade, não é? Com toda a verdade e justiça. Muito bem, vamos continuar. A irmã Rebeca pode fazer o 19. Ela entrou depois e ela não conseguiu ler a primeira ronda, mas ela pode fazer o comentário. Ujú. ¿Ya igual? ¿19? Sim. Sim, sim. Então, tá. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós
viviréis. Amén. Aleluya. ¿Qué comentó? ¿O quién va? Sí, sí, comenta. Comento. Es que eu estoy, ¿cómo se dice, Iván? Estoy buscando unos textos bíblicos, diles. Eu estoy buscando unos textos bíblicos. Ahí va. Todo el mundo percibió, él está procurando otros versículos más. Puedes comenzar Ok, a comentar qué tal si no medio te lembras. ok. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria a Dios. Él está hablando de ya eh, que iba a consumar su obra en la cruz del Calvario, una obra perfecta, completa de salvación para la humanidad. Y no nada más ya para los judíos, Israel, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, sino para todos. Porque lo dice Juan, ya lo estudiamos, Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibimos hace 2000 años, ahora 2025 años después, o más o menos el tiempo, el calendario judío, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice, un poco más y el mundo ya no me verá más. O sea, los paganos, mundanos, pecadores, los incrédulos, los que van a nacer en el futuro, pero ustedes me verán, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él está diciendo primordialmente, principalmente, nuestro Dios nos habla a través de su santa palabra. Y la santa palabra de Dios, el verbo encarnado es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él lo ha dicho que sus palabras son espíritu y son vida, que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él está hablando con Marta y María, dice. Él está hablando de la resurrección de los muertos y dice en 1 Corintios 15 que Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es la primicias de los resucitados de los muertos. Y estaba yo viendo aquí en Romanos, en Romanos, en Romanos 8, 11. A ver qué dice. Romanos 8, 11. Si habita en vos, o espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo que resucitó a Jesús, a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también o vuestro cuerpo mortal por medio de su espíritu que en vosotros habita. Aleluya. Ahí está diciendo el Señor Jesucristo. Aquí está diciendo, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús es el espíritu del Padre. Y aquí en Romanos 8 se le llama el espíritu de Cristo, pero es el espíritu del Padre. Levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Dice, sí, habita en vosotros, vive en vosotros y sobre vosotros, dice, también vivificará vuestros cuerpos mortales. Aleluya. Nos dará vida otra vez. Y dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él es el autor de la vida, autor de eterna salvación y autor y consumador de la fe. Y también es la vida y la resurrección y la vida. Él es la vida, el verbo hecho carne. Entonces, Él lo ha prometido. Cuando la gente está desanimada por muchos problemas, por enfermedad, por guerra, por situaciones difíciles, por el COVID, por el confinamiento, por amenazas. Ahorita que entró Donald Trump, cuántos chismes, wow. Y luego que lo ataca y lo amenaza Putin y que va a haber guerra y Ucrania, Israel está en guerra. Cuando la gente se inquieta mucho,
hay que acudir a la palabra de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo prometió: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que se acabe, hasta que sea el arrebatamiento de la iglesia, su iglesia santa, lavada y comprada con su pura sangre. Entonces, cuando la gente tiene muchos problemas, Dios principalmente fala a través de su santa palabra, pero también habla a través de visiones y sueños. Y él lo dijo cuando promete en Joel, en Isaías, que después de todas esas cosas, de perdonar nuestros pecados, de restaurarnos, de salvarnos, de sanarnos, de libertarnos, de justificarnos y santificarnos, dice: derramaré, después de todo esto de restaurarnos y restituirnos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Se cumple en el Pentecostés. Ya no nada más era para profetas, apóstoles, sacerdotes, reyes, o sea, específicamente algunos los usaba el Espíritu Santo, hablaba, por eso escribieron la palabra de Dios, por eso escribieron las Sagradas Escrituras. Pero ahora dice: a todos los que lo invoquen serán salvos, y todos los que estén vistiéndose con la armadura de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Efesios 6. Y está diciendo: la espada del Espíritu con mayúscula. El Espíritu Santo fue el que inspiró y capacitó, dio sabiduría a esos hombres, los guió. El Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro amigo fiel y verdadero. O sea, no hay nadie más alto que Él. No hay nadie más hermoso que Él, formoso, precioso, maravilloso, lindo, purísimo, santísimo. Él es el Santo de Israel. Pero está viendo otro versículo que busqué, está en Filipenses, que ya estudiamos. Filipenses es algo muy, muy hermoso. Filipenses 1:19. Filipenses 1:19. Porque estoy cierto de que isto mesmo, que pela para vossa súplica e para provisión de Espíritu de Jesucristo, me redundará en la libertación. Ya estudiamos Filipenses, pero está diciendo aquí Espíritu con mayúscula y Jesucristo con mayúscula. Y en primera de Joao 5, que también ya estudiamos, ya la escudriñamos, versículo por versículo, también dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo en el cielo dan testimonio, y que los tres son uno y el mismo. Entonces, cuando los cristianos evangélicos, filoseteos, o los otros, los mundos del perdido, no, cuando estén desanimados, hay que hablarles de la palabra de Dios. Hay que evangelizarlos, hay que decirles que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Es el buen pastor su vida da por las ovejas. Hay que presentarles el evangelio, porque lo está diciendo Pablo en Romanos. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Podemos leer la palabra de Dios, el libro santo de Dios, Sagradas Escrituras. Podemos escucharlo con audiobiblia, podemos regalarlo, obsequiarlo, no nada más agosto, mes de la Biblia, septiembre, mes de la Biblia, sino desde enero hasta diciembre. Todo tiempo, cada día, meditar en la ley de Dios, ponerla por obra, esforzarnos, porque no es nada fácil ser cristiano evangélico, ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Pero esa es la confianza, la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestro Señor Jesucristo es autor y consumador de fe. Consumó su obra de salvación en la cruz del Calvario, pero resucitó victorioso. Él dijo, un poco, dice, el mundo ya no me verá, pero ustedes me van a ver. ¿Por qué? Porque habla a través de su santa palabra, habla en nuestras vidas, habla en nuestros testimonios personales, en nuestro ministerio, en la iglesia, en el pastor, evangelista, misionero, en el hermano sencillo, en nuestras vivencias, celebraciones.
en nuestro estudio, escuela, en nuestra carrera, en nuestra casa, hogar, familia, en nuestro lagar. Dios también fala a través de visiones y sueños. Cuando estamos durmiendo, Dios fala a través de visiones y sueños. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo prometió. Y es palabra de Dios, es palabra de Cristo. Se cumplió, se cumple, se cumplirá siempre. Gloria a Dios, aleluya, amén. Ya, hasta ahí. Muito bem, vamos. Vamos terminar aqui este. Não é o capítulo, mas vamos terminar aqui o sermão, não é? A conversa do Senhor Jesus. Bom, esta parte, não é? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Até esto, no outro capítulo que vamos ver mais em frente, é uma das orações que o Senhor Jesus faz e pede ao Pai, não é? Que da mesma maneira que o Senhor Jesus e o Pai são um, que nós sejamos um com o Senhor Jesus e que nós também sejamos um entre nós, do mesmo jeito que o Pai e Ele são um. Esta é a primeira aparição disso que vamos ver depois. E se conhecer no original é de saber? Ah, vamos ver. Boa pergunta essa é no versículo 21. Espera. Ah, espera aí. Deixa eu ver. Não, é no É 20. 20. 20. Já estava a ver. O acesso mas nos não. É quem tem primeira. Se é conhecer. Conhecer. É mesmo conhecer. É que não sei se. Aham. É o verbo conhecer mesmo de, de conhecer. Ou seja, não tem. Claro que esse verbo no grego tem muitos significados, mas se está a falar do verbo conhecer. Está em Iván, futuro. Iván, ¿Sí? una pregunta, una pregunta. Como eu entré tarde porque ¿cómo se llama? A hacer un mandado. Mm. ¿Qué palabra en griego? ¿Qué palabra en griego aquí? O sea, Juan 14, 15, 16, 17, que estamos viendo. Pero Mm. ¿qué palabra en griego usa aquí? O sea, hace 2000 años, Nuevo Testamento en griego. ¿Qué palabra usa para consolador y espíritu y verdad? Ahí sí, ya no capté porque entré tarde. ¿Qué palabra en griego usa? Es consolador, espíritu y verdad. O sea, los versículos 16, 17. Nomás quiero saber. Sim, ó, espírito e verdade, as palavras que já estudamos, Ah, pneuma, aletheia. Assim como o Senhor Jesus disse que Ele é a verdade, não é? Até Lucas falou que se estava a falar dele próprio, do Espírito do Senhor Jesus, mas aqui o Senhor Jesus estava a especificar o Espírito Santo. E ok. Paracletos, sim, já estudamos no princípio da sessão que o resumo seria que o Advogado. advogado, aquele que está sempre para nos defender e apoiar, ou nosso treinador, que sempre está para nos alentar, animar, para ver nosso progresso e nos exigir mais para aperfeiçoar-nos. Pessoal Ah, treina, como diz hoje em dia. ok. Entonces la palabra en español es consolador, pero en griego sí es paracleto. Sim, paracletos, Ok. Ah, paracletos. porque también en teología, Iván, en teología y en hermenéutica en el seminario teológico, sí nos enseñan que es paracleto en español. O sea, si es griego paracleto, es el Sim, consolador. sim, Ok. mas Entonces, aqui paracleto, especificamos os ujú, significados que advogado e treinador, não é? ¿qué es entrenador, Iván. Ajá, aquel profesor de esporte, ¿no? Aquel que te treina, que está. Ah, entrenador. Ujú. O sea, un maestro. Es un Sí, maestro. sí, O sea, exactamente. entonces, a ver, resumo. Paracleto sí es consolador. Ujú. Espíritu es pneuma. Pneuma. Ujú. ¿Sí? Y verdad es ¿cuál era? Aletheia. Aletheia, eso, aletheia. Oye,
pero en otras partes del Nuevo Testamento, espíritu también es dínamos, ¿no, Iván? Mm, no, no, dinamis Dinamis. es poder, dinamis es poder, que también es o Pero poder del también Espíritu Santo. ya lo vimos, no me acuerdo en qué carta, en Filipenses o en Timoteo, Sí, sí, en que las sí era, cartas de Pablo. Ujú. sí, era una acepción, o sea, es un significado de varios traducciones o prefijos, ¿cómo se dice? Etimologías grecolatinas, que sí también, aparte de pneuma, era también dínamos, también significaba, se refería al Espíritu Santo, no nada Es más más poder. específico al poder del Espíritu Santo, más. Sí, es Ah, correcto, dinamis. Más ok, está pronto, bien. vamos para o 21. Aquel 21. que tenga os meus mandamentos, este parecido ao que leemos no último da última semana, que se me amardes, guardaréis os meus mandamentos, que foi o que estudamos. Este é parecido um pouco mais completo, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, já tínhamos refletido nisso. Primeiro é conhecer a palavra de Deus, escudrinhar ela como o próprio Senhor Jesus mandou. E os guarda, ou seja, os aplica, os leva a cabo, os cumpre continuamente, não só uma vez, sino todos os dias. Este é o que me ama. Até interessante, não é? Quando cantamos aqueles louvores, que também eu gosto, que falam que amamos muito ao Senhor Jesus, que eu amo Jesus, isso está bem, não é? Mas realmente, se amamos ao Senhor Jesus, fazemos isto, não é? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não é só aquele que canta bonito, que também está bem, já falamos que louvar ao Senhor é algo importantíssimo. Mas aqui está a dizer, não somente o que me louva, sino é o que tem os meus mandamentos e os guarda. Ou seja, que aquele, e eu faço referência porque já ouvi dizer muitas vezes que nós até, para os que estão no Ministério do Louvor, né? Que até tocam em grupos seculares ou assim, ou são pagos para tocar em uma festa da cidade ou qualquer coisa, ou até cantam muito bem, mas a vida pessoal é um desastre. E ainda falam, não é? Não, mas o meu ministério e minha vida pessoal são duas coisas diferentes. E isso é impossível, não é? Porque aqui diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Ainda mais formoso que lá em cima, não é? Aquele que ama ao Senhor Jesus será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Pode verificar que amar esse em grego? Sim, muito bem. Vamos ver que palavra está escrita. Se é amar de amizade, amar como filho, o O amor amor ágape, divino. O amor divino. ágape, ¿no? Ok, Ágape. Ujú. ágape. Aqui, novamente, não é? Ai, aqui não posso. Peraí. Aí. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, terão, autás. Este é exatamente agapón. Aliás, até no pergaminho é mais bonito. Este é o amado, não é? Este é o amado, não é? E ainda mais bonito, não está a dizer exatamente como aqui, não é? Que... bom, mais ou menos, este será amado de... Não, mas a primeira parte, esse é o que me ama. É quem nos Tem uma parte aqui antes do ponto. o agapón me, si este o que me ama, y jode agapón me, y aquel que me ama, agapese, agapecese, será amado,
Agapesetai hupo tu patros. Pelo pai, será amado pelo pai meu. Será amado pelo meu pai, não é? Kai ego e eu agapeso, eu o amarei a ele. A quem? Aquele que guarda meus mandamentos e me ama. E que é amado do meu pai. Kai enfanizo auto quemauton. Esta palavra não conheço. Vamos ver, até fiquei curioso. Gosto quando utiliza palavras diferentes. Então, eu vou levar uma palavra que não tinha visto. Uhum. Ah, olha, aqui fala um pouco diferente. E me manifestarei a ele. E me manifestarei a ele, ou virei a ele, não é? Aparecerei a ele, uhum, ou declararei, não é? Ou seja, são várias palavras. Então, enfanizo, claro que lá está conjugado, então eu me manifestarei a ele, virei a ele, me aparecerei a ele, estarei em pessoa com ele, né? E que mais? É isso, me aparecerei a ele. Ou seja, é bonito este versículo. Ou seja, tudo o que traz toda a bênção grande. Ah, e tudo é com o verbo ágape, ou seja, o amor divino, o amor perfeito, que é o próprio Senhor Jesus. O qual, quando pensamos essas coisas, faz assim mais intenso, mais. Pois, como que uma pessoa pode ter o amor divino, né? Amar com o amor divino. É só É se, difícil, né? só se Deus mora em nós, porque o Senhor Jesus é o amor divino. Pois ninguém consegue guardar os mandamentos dele também com perfeição. Só se. Por isso é que faz sentido que se nós começamos a guardar os mandamentos, lá está. Quer dizer que amamos ao Senhor Jesus, quer dizer que o Senhor Jesus já mora em nós, para guardar os mandamentos dele, para estudar a palavra dele também. E o Pai nos ama, ou seja, também mora em nós e também nos dá esse amor divino que ele próprio. E dessa maneira nós também podemos ainda dar mais por ele, ou seja, exato, está todo ligado. Ou seja, somos salvos e recebemos ao Senhor Jesus. Com- E como o Senhor Jesus é o amor divino, o amor ágape, coloca em nós esse desejo, essa fome de conhecer os mandamentos e cumprir eles continuamente, todos os dias, com esse amor, com Ele próprio. E assim é que nós amamos Ele. E por causa disso, o Pai nos ama e o próprio Senhor Jesus nos ama também e se manifesta a nós, ou seja, está conosco, se aparece a nós, permanece conosco, vem a nosso coração, que é o próprio amor. É assim, este versículo é muito, muito belo, ou seja, aqui já nos diz como amar ao Senhor Jesus, aqueles que não temos, se porventura não temos esse gosto de estudar a palavra de Deus, já sabemos como, porque eu conheço muitos irmãos que me falam, é que eu quero, mas realmente não sou bom para ler, ou não consigo, ou perco-me quando começo a ler, não é? Fico distraído fácil. Aqui já diz como. Como começar a, a estudar a palavra de Deus. Como guardar os mandamentos. Como amar ao Senhor Jesus. Como ser amado pelo Pai. Como ser amado pelo Senhor Jesus. E como o Senhor Jesus pode se manifestar a nós. Então, são várias coisas que vem este versículo. Muito bem, com isso encerramos hoje. Para a semana vamos ver um bocadinho mais desta conversa, deste sermão do Senhor Jesus e o final do capítulo. No, pero todavía falta, ¿no, Iván? Otra ronda de versículos. Não, já foi, já foi.
Hoje não houve intervalo, por isso se sentiu mais rápido. Mas Bien, já foi. y por qué ahora no nos esperamos 10 minutos? Ahí, ¿cómo está? ¿Cambió? ¿Cambió el programa o qué? Ah, estamos a ver como, exato, como conseguir fazer a aula corrida. Muito bem. Por aqui ficamos. Nos vemos para a semana. Um abraço No, yo para quiero todos. más, yo quiero más. ¡Hala!